Olá, 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 olá. Quando os vídeos trazem a minha mascote urso Braf, normalmente valem a pena. Apesar deles sempre valerem a pena, mas vamos ao assunto. Como é que o gato vai às filhoses? Eu tenho visto em vídeos dos sobrevivencialistas ou preppers ou aqueles que se preparam para desastres apocalípticos locais ou outros, determinadas coisas, inclusivamente nos sacos de emergência, que são aconselhados pelos governos e organizações de proteção civil. Eu tenho visto certas coisas que são preocupantes e que vão acabar por os comprometer. Uma delas, talvez a mais importante, e à qual eu vou dedicar 1 ou 2 vídeos a seguir, é a questão da iluminação. E a questão da iluminação, porque hoje em dia todo o pessoal anda aí a ver qual é a lanterna que tem mais lumen e, na realidade, as coisas não funcionam assim. Porquê que eu me estou a esconder? Porque é no esconder-se, no conceito do Grey Man, do homem cinzento, que está o grande segredo. A não ser que o sobrevivencialista ou o prepper faça parte de um grupo que tenha armas de fogo. E tem que ser um grupo. Se o grupo tiver armas de fogo e tiver tática e disciplina militar e estiver habituado a conviver, é a unidade mais coesa e também mais perigosa. E se tiver uma base bem protegida, pode atuar de uma forma que outros não poderão. Portanto, com uma base protegida e defendida, com uma espécie de um aquartelamento, pode ser uma casa, pode ser uma propriedade que tem que ter postos de vigia, que tem que ter uma guarda que roda, que tem que ter um sistema de comunicações, o ideal é ser por fio, alarmes, etc. E ter capacidade para defender, portanto, longe da porta principal, defender em profundidade esse grupo. É o melhor. Agora, o que é que eu vejo muitas vezes na comunidade disto dos preppers e o caraças, dos sobrevivencialistas e assim? O que eu vejo principalmente é, e vamos esconder como não soubessem quem eu sou, o que eu vejo é erros brutais. Por exemplo, é fazer um review ou uma crítica, uma apresentação de um saco de emergência e o dispositivo que a pessoa usa é uma headlamp. Uma headlamp significa um frontal, daquelas que usam os esportistas, uma luz frontal, como usam os estilos mineiros. Ou seja, uma boa maneira para tornar a pessoa um alvo se o atirador ou a pessoa que lhe quiser atirar uma pedra ou um coquetel molotov ou qualquer outra coisa se afastar e se puser num ângulo que não fique exatamente em frente a ele, porque se ficar exatamente em frente a ele é muito complicado de disparar e acertar, por exemplo, numa lâmpada, ou melhor, num projetor que esteja a apontar para nós. É uma experiência interessante, mas é muito complicado por causa de nós perdemos se tivermos uma lanterna com uma determinada potência, e eu estou a falar em potência quando potência se mede em watt, que tiver uma capacidade de colocar um determinado número de lux numa superfície, ou seja, de projetar luz, disparar para essa lanterna, se o diâmetro não for grande, é muito complicado acertar. Se nós estivermos mesmo em frente, se nos afastarmos um bocado num ângulo para aí de 30 graus ou assim, então aí acertamos facilmente na pessoa. É por isso que as headlamp nunca se devem utilizar, por exemplo, em situações táticas. Reparem que, por exemplo, The Walking Dead é uma ótima ferramenta para os preppers e os sobrevivencialistas estudarem. Porque é que tanta gente gosta? Tanta gente gosta do Walking Dead, segundo se pensa psicologicamente, porque no Walking Dead cada um está por si
Não há um governo central que escraviza as pessoas, que os obriga a pagar impostos, etc. Apesar de que, é claro, fornecer depois serviços em troca, melhores ou piores, como à saída, mas é a noção de liberdade e de perigo constante que atrai as grandes audiências que tem, por exemplo, o Walking Dead. E o The Walking Dead, de certeza, tem conselheiros militares a tratarem portanto, dos assuntos, inclusivamente a forma, vê-se a forma como eles combatem, como eles pegam nas armas e assim, aquilo tem gente militar ali por trás a trabalhar. E no The Walking Dead normalmente tem essa grande vantagem de não haver erros táticos, ou quando os há eles pagam-se caro. O que é, por exemplo, um erro tático? Um é a confiança excessiva nas armas de fogo. Eu lembro-me de há pouco tempo, quando foi, não sei se foi quando foi o Sandy, o furacão Sandy, um dos gajos, um tipo qualquer, pega na sua caçadeira, uma cadeira de braços, senta-se à frente da sua casa ou da sua garagem e escreve na parede: Looters will be shot. Ou seja, os gajos que vierem fazer pilhagens serão abatidos. Pá, esse gajo é um alvo. Mesmo tendo uma arma de fogo, esse gajo é um alvo, porque está numa posição estática e numa posição completamente aberta. Ei, mas ninguém se vai atirar a um gajo que tem uma caçadeira, a sério? Não se vai atirar enquanto não tiver fome, porque a partir do momento em que tiver fome e souber a posição onde ele está, até trepa para o telhado e o ataca por trás. Ou se for esperto, tenta não o atacar. Outra coisa, e é, por exemplo, a importância da questão médica. Onde é que estão os remédios de que eu preciso? Onde é que estão os médicos e os enfermeiros que sabem dar injeções? Onde é que eles moram na minha cidade? E aqui temos um outro problema, que é um gajo que não tem grandes conhecimentos de medicina, mas precisa de alguém de dar uma injeção, precisa de um cirurgião, precisa de um dentista, apesar daqui o dentista ser um bocado mais complicado porque necessita estar sempre mais ligado aos equipamentos. E mesmo hoje em dia, os médicos mais novos, eu não procuraria um médico muito novo, iria para um gajo para aí com mais de 50 anos e saber mais ou menos onde é que eles moram nas nossas cidades. Porquê? Porque muitos dos médicos hoje em dia estão apoiados em tecnologias. Se a luz falhar, eles já não têm aquela capacidade de diagnóstico, nem aquela experiência de olhar para a pessoa por palpação, por ver a língua, por ver os sintomas, saberem exatamente aquilo que é preciso. Um tipo com instinto militar, como aparecem muitos que se dizem preppers e sobrevivencialistas e o caraças, normalmente aquilo só vira mais para o lado das armas e com as armas consegue tudo e depois dá cabo das cenas todas, do estilo. Ele é capaz de pensar: ó pá, o gajo tem uma família, eu chego lá, pá, ameaço-lhe a família e o gajo faz logo as cenas todas. Pá, o gajo faz isso uma vez. Da segunda vez, ou o médico não vai estar lá porque fugiu com a família, ou de alguma forma vai estar preparado para receber, pá. Não é? É muito mais fácil e muito mais inteligente fornecer um serviço. É claro que a pessoa que fará isso está sempre preparada, tem sempre uma noção tática e de ataque possível muito maior para conseguir os seus objetivos, mas a pessoa não vai lá por aí, mas com calma. Opa, eu forneço-te luz, eu consigo fornecer serviços em troca de tal economia de troca. Em troca até do conhecimento que a outra pessoa tem para fazer o médico ou a médica sobreviver numa situação complicada. Aliás, se nós formos a ver, se a luz, se a eletricidade e a água e a lei e a ordem não forem postas em causa, os melhores preppers são os ricos. Pá, reparem, bem um aviso de que vem uma grande tempestade, um tufão, o que é que os gajos podem fazer? Pá, um dia antes compram um bilhete de avião, mesmo que o gajo esteja todo cheio, os gajos compram em primeira classe e fogem para outro país e passam a tempestade num hotel de 5 estrelas. Tem um problema médico, conseguem ter um avião, se fosse preciso, ou um avião ou um carro para ir a outro país. Conseguem ter um carro para andar mais rápido e conseguir ultrapassar os outros, a não ser que seja um alvo de
um ataque específico por gente com conhecimentos táticos. Logo, os ricos, não faltando a luz, não faltando a água canalizada e não havendo quebra da lei e da ordem, são os nossos prepas. Havendo quebra de um destes 3 fatores, são os piores. Então os riquinhos piores são. Porque lhe falta o banho do dia, porque lhe falta o mimo, porque lhe falta outra coisa qualquer, acabou. E podem ser até os mais perigosos, porque para conseguir uma coisa dessas são capazes de fazer muito mal aos outros. Aliás, é preciso não esquecer que muitos deles chegam ao dito sucesso e a grandes resultados económicos, porque lá no fundo, na mente deles, está uma falta de compaixão pelos outros e um espírito da arte da guerra, do Sun Tzu. Preciso ver, por exemplo, em cursos de marketing e cursos de economia e assim, a arte da guerra é utilizada como maneira de fazer guerrazinhas e ganhar mais dinheiro entre as empresas. Ou seja, a filosofia está lá. Por isso, cuidado com essa gente. Depois, a questão da... Porque é que depois a questão da iluminação é super importante. A questão da iluminação é por onde muitos vão ser detectados, por onde muitos podem ser apanhados e por onde muitos vão ceder. Aquilo que acontece é que quando a pessoa passa uns dias com uma iluminação mais fraca, menos lumen, menos lux, a pessoa começa a deprimir e vai querer sair, vai querer expandir-se, e não havendo aquela disciplina tática para ficar escondido, sujo e rastejante, vai ser um problema. Ou é um problema. Quanto às deslocações, as deslocações é outro problema, porque usando o headlamp, ou se não tiver um conhecimento de como utilizar a luz, vai mostrar a toda a gente onde está. Indo de um lado para o outro, vai mostrar a toda a gente onde está. É muito importante, por exemplo, quando eu cresci, enquanto ia crescendo, e hoje em dia é livros para adultos também, por exemplo, aqueles livros do Tex Willer, que às vezes eram histórias em banda desenhada, mas bem feitas, com sumo histórico, tinha também uma cena muito importante a nível tático. Como é que os índios atuavam à noite? Como é que eles se emboscavam uns aos outros? Quando é que eles, por exemplo, não faziam fogueiras para não alertar os outros para a posição deles no deserto? Por exemplo, primeiro afugentar os cavalos de um grupo e só depois atacá-los quando os gajos estavam a dormir e tinham um de guarda, esperar por aquelas horas da noite, não caminhar no cume, não andar, porque às vezes pensa-se assim, vamos fugir para uma montanha, então foste para a montanha, foste para o ponto mais alto da montanha. Não, esse não é o cume militar da montanha. O cume militar é um bocado mais abaixo do cume da montanha, porque se eu vou para o cume da montanha, a minha silhueta destaca-se contra a luz. Reparem, por exemplo, no Walking Dead, quando foi a cena dos Saviors, os gajos tinham projetores vermelhos a apontar cá para fora. Para quê? Para nos estragar a iluminação noturna. Todos esses pormenores, são super importantes e fazem a diferença. E, enquanto antigamente nós líamos e íamos sem pensar, adquirindo estes conhecimentos, ou depois pensando e compactando-os, arrumando-os, hoje em dia os gajos vão para um Counter-Strike e têm a cena toda feita. E andam ali feitos tolinhos e o caralho. Vocês já viram alguém numa guerra comportar-se, por exemplo, como o gajo no Counter-Strike? Eu já vi. Depois que eu já vi, são os gajos que são mortos. Eu já vi na Síria cenas assim completamente malucas. Aliás, reparem, por exemplo, nesta tentativa de golpe de Estado na Turquia. É uma coisa incrível, O presidente vem por um telemóvel e chama as pessoas e as pessoas vão para cima dos militares que estavam a fazer o golpe, que por sua vez não tinham a mentalidade, até certo ponto não sei, porque houve muitos mortos, mas nós sabemos, mas nós vemos, por exemplo,
em certas imagens, os populares saíram à rua para ir para cima dos militares, a pedido de uma mensagem de telemóvel do Erdogan. Isto mostra logo o que é. Quem fez aquele golpe de Estado, mesmo a nível militar hoje em dia, é super fraco. Foi super fraco, pá. Não basta hoje em dia, pá. E isto é questão da inteligência que se passa da cena militar para toda a vida. Então, pá, os gajos vão fazer um golpe de Estado e primeiro não fechavam todas as comunicações, não fechavam logo os telefones, pá, não queimavam logo, não deitavam logo abaixo o sistema dos telemóveis, pá. O outro gajo nunca podia ter passado a mensagem dele, pá. Ter passado a mensagem dele através de um canal privado, pá. As comunicações de televisão tinham que ir todas abaixo, a net tinha que ir abaixo, pá. Todos os servidores tinham que ser fechados, pá. Apanhar os pontos, pá. Eu não quero com isto fogo servir de manual para criar golpes de Estado, mas gente. E depois no meio disto, reparem, no meio disto, porquê? O que é que está? Porque se calhar os gajos que eram chefes daquilo, assim como em muitas empresas hoje em dia, são gajos que na realidade não sabem, porque se for preciso para contratar um gajo que sabe, não contratam porque têm medo do gajo. Pode fazer inveja aos outros gajos, pá, que até entram lá por cunhas, pá. É assim, pá, que o mundo hoje funciona. E depois, pá, como é que é possível, pá, hoje em dia, um grupo de militares que saia sem outros saberem, como é que é possível cometer erros daqueles, pá? Eu não quero saber se o Erdogan fica ou se o Erdogan deixa de ficar. E depois, reparem, ainda há outra coisa, pá, as pessoas saíram para a rua, pá. Imaginem que em Portugal, ou nas sociedades completamente americadas, vamos assim, não é de americano, é de maricas, até sem ser maricas homossexual, maricas não me toque. E às vezes e às vezes há uma cena que é esta. Às vezes o pessoal até está de caraças e quando se queixa as pessoas, se for preciso, dizem que pensam que são muito resistentes, isto não é nada e o caralho. Mas isto é uma à parte. Reparem, as pessoas saíram, pá. Imaginem cá em Portugal ao contrário. Imaginem que um político diz assim, os militares estão a fazer um golpe de Estado, venham-me ajudar porque o povo é mais forte que os militares. Pessoal, hoje em dia possivelmente batia palmas, mas há tudo. Porque há também os gajos que ficaram 2 horas em frente à Assembleia da República a tirar pedras à polícia à espera que a polícia saísse para lhes dar uma coça a eles. Ou seja, e para acabar, porque já vão 17 minutos, a questão da inteligência, pá, a questão do saber táticas, é por aí que o gato vai às filhosas e que vai lixar muitos dos preppers. Por exemplo, muitos pensam que, primeiro, bushcraft ou as artes do mato não são campismo. Um gajo vai a um parque de campismo e, por exemplo, se a água faltar na caravana ou na zona lá da tenda, vai à recepção e dizer, não tem água ali, caralho, os gajos da recepção, desculpa, vou já tratar disso, o caralho, aquilo tem vigias, pá, aquilo até tem lotes para as caravanas, pá. O pessoal que gosta de campismo desses, não sei, o pessoal de bushcraft, tudo bem, pá, mas o pessoal de bushcraft vai fazer o quê? Vai fazer uma fogueira no meio da noite, um fogueirão do caraças, tudo bem, para uma cena de paz. Agora vai fazer uma fogueira quando não houver lei e ordem? Ou vai comer frio? Qual é o melhor bagalto? O melhor bagalto é para uma montanha ou é para uma zona da cidade onde esteja, por exemplo, alto, mas tenha 2 ou 3 sistemas de escadas para sair, um por um lado, outro por outro, e onde a pessoa possa pôr uns alarmezitos? Nos 2 pontos. Por exemplo, nas cenas do Oeste, onde é que eram os covis dos bandidos? Normalmente num desfiladeiro que tinha 2 entradas, ou onde eles tinham sentinelas, e que era dificilmente atacável e que ficava, por exemplo, na entrada de um baú dissimulado. Todas essas cenas, pá, foram importantes e obrigavam o pessoal a pensar e a criar cenários. Por exemplo, para se deslocar de um sítio para o outro, uma outra hipótese, linhas de comboio, muitas vezes elas até vão naquelas abaixo um bocado do nível do solo e se o pessoal for com uma lanterna nem a luz é visível. Pá, é este estilo de pensamento, este pensamento tático, este conhecimento tático. O que é que eu uso? Mas que é? Aponto a lanterna para a frente? Não, pá, não aponto a lanterna para a frente, aponto a lanterna uns metros, uns 3, 4 metros à minha frente para eu ver o chão, com uma luz, com um filtro vermelho ou, em último caso, verde para caminhar. Estas cenas são
importantes. É o pensar, o saber, a prática. É isso que tenho para dizer. Porque senão vai ser por aqui que muitos dos que estão armados vão ser lixados.